meus queridos, tudo bom com vocês? Estão conseguindo resolver as atividades direitinho? Certo? Se resolveu, ó, manda por e-mail, tá bom? Que eu tô daqui verificando quem está fazendo, anotando quem está fazendo. Estou recebendo sim atividade de muitos de vocês, tá bom? Então quem não está mandando, pode mandar, certo? Então vamos lá, vamos para a aula de hoje. A aula de hoje nós vamos falar sobre polígonos, certo? E o que são polígonos? Antes de mais nada, vamos ver o significado da palavra polígonos. Vem do grego, onde poli significa muitos, e gonos significa ângulos. Então, turma, o que é um polígono? É uma figura plana com muitos ângulos, certo? Eu vou colocar aqui a definiçãozinha baseado na origem do nome polígonos, não é isso? A origem grega de poli, muitos, e gonos, ângulos. Então, ó, polígonos, uma figura geométrica, são figuras, não é isso? São figuras geométricas planas cujo contorno é fechado e formado por segmentos de reta que não se cruzam. Certo? Isso é um polígono. Ó, são figuras geométricas planas cujo contorno é fechado e formado por segmentos de retas que não se cruzam. Tá bom? Vou colocar aqui, ó, vou dividir polígonos e não polígonos. Porque eu vou desenhar um triângulo. É um polígono? Sim. Figuras geométricas planas cujo contorno é fechado, contorno fechado, formado por segmentos de reta, ó, somente segmentos de reta, certo? E elas não se cruzam. Vou colocar aqui outro. Eu tenho aqui um retângulo. Contorno é fechado? Sim. Formado por segmentos de reta? Também sim. Os segmentos de reta se cruzam? Não. Logo, o retângulo também é um polígono. Certo? Agora vamos ver o não polígonos. Ó.
concêntricas planas cujo contorno é fechado. Esse contorno é fechado? Não. Então ele não é um polígono, certo? Outro exemplo aqui, ó. Contorno fechado? Sim, contorno fechado. É formado por segmentos de reta? Negativo. Aqui eu tenho um segmento de reta. Aqui eu já tenho, ó, uma curva. Certo? Então, se eu tenho uma curva, eu não tenho um segmento de reta. Logo, ele não é um polígono. Fechado? Facinho, né? Então, vamos lá. Vamos ver aqui algumas partes do polígono que vocês já conhecem, viu? Na primeira unidade nós vimos alguma coisinha, foi pouca coisa, mas vimos. Estamos agora nos aprofundando mais um pouquinho, certo? Então, e aqui eu tenho um polígono, turma. O contorno é fechado? É. Tem os segmentos de reta? Sim. Se cruzam? Não. Então eu tenho aqui sim um polígono, certo? Onde esses pontinhos serão os vértices, certo? Então o vértice, ó, são os pontinhos onde os segmentos se encontram, tá bom? Os segmentos nós vamos chamar de lado, certo? Esse polígono aqui eu tenho quantos lados? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 lados, certo? Os vértices são quantos? 1, 2, 3, 4, 5 vértices. E temos também o ângulo interno, certo? Ó, vou fazer aqui de outra cor. Ângulo interno, certo? Então essas são as partes do polígono, tá bom? E quanto aos lados, nós vamos ter algumas classificações. Ó, se eu tiver aqui um polígono com 3 lados, eu vou ter um triângulo. Se eu tiver um polígono quantos lados tem esse polígono? 1, 2, 3, 4. Eu tenho um quadrilátero, certo? E aqui, 1, 2, 3, 4. Também um quadrilátero, certo? Turma, nessa página de classificações, né, eu vou pedir para vocês darem uma lida nela, né, que lá tem uma tabelinha com o nome de cada polígono de acordo com seus lados, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês
copiarem, para vocês fazerem uma tabelinha no caderno, certo? E mandar para o meu e-mail, tá bom? E agora nós vamos falar sobre polígonos convexo e não convexo. O que seria isso? Polígonos convexo e os não convexos. Certo? Vamos lá? Vamos identificar quais são os polígonos convexos e os polígonos não convexos. Se eu tiver aqui um quadrilátero, certo? E um pentágono. Pentágono, um polígono de 1, 2, 3, 4, 5 lados, certo? E aqui, se eu fizer uma reta, se eu traçar uma reta cortando esse polígono, ele vai cortar esse polígono em quantos pontos? 1, 2 pontos. Não é isso? Se eu vou traçar uma outra reta, quantos pontos? 1, 2 pontos. Tá vendo? Então, serão sempre 2 pontos. Se eu chegar aqui no pentágono, ó, 1, 2, 1, 2, tá vendo? 1, 2. Quando isso ocorrer, nós vamos dizer que esses polígonos, eles são convexos, certo? Se traçarmos uma reta e cortar em apenas 2 pontos, chamamos de polígono convexo. E os não convexos, professor? Eu tenho aqui o quadrilátero, não é isso? 1, 2, 3, 4. Se eu traçar aqui um segmento, uma reta aqui, ó, ele corta esse polígono em quantos pontos? 1, 2, 3, 4 pontos. Cortou em 4 pontos, ele deixa de ser convexo. Ele passa a ser um não convexo. Certo? Vamos ver outro exemplo aqui. Ó. Quantos pontos? 1, 2, 3, 4. Tá certo? Então, se cortar o polígono em mais de 2 pontos, ele passa a ser um polígono não convexo. Tá bom, turma? E para finalizar nossa aula, eu vou deixar aqui a definição de polígonos regulares, certo? O que são polígonos regulares? Ó. Polígonos regulares são polígonos
retém todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos também com as mesmas medidas. Certo? Então está aqui a definição de polígonos regulares. São polígonos que têm todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos também com as mesmas medidas, certo? Eu vou deixar para vocês pesquisarem figuras de polígonos regulares e desenhar no caderno de vocês, tá certo? Então vocês copiam a definição e pesquisam figuras de polígonos regulares e desenhem aí no caderno, tá bom? Então essa é uma das atividades, certo? A outra foi lá da classificação dos polígonos quanto aos lados, né, para fazer a tabelinha no caderno e copiar, certo? E não podemos deixar de fazer também a atividade das páginas 139 até 142, certo? Então, ó, turma, senta hoje de tarde, faz um pouquinho dessas atividades, certo? Amanhã, sábado, faz mais um pouquinho e domingo vai curtir a mamãe de vocês. Afinal, é o Dia das Mães, né? Então eu aproveito para deixar aqui meus parabéns para todas as mamães, certo? Aquele abraço, tá bom? Então curta bastante a mamãe de vocês, né? Então, por hoje é só e até a próxima aula. Tchau, tchau.